Hoje eu vou te ensinar como é que você deve construir um plano de ação a partir do zero. A primeira coisa que você precisa fazer é ter muita clareza do seu objetivo. Se você não souber qual é o seu objetivo, dificilmente você terá as ferramentas necessárias para construir o seu plano de ação. Para exemplificar, eu coloquei aqui o objetivo de mudar de profissão, tudo bem? E um objetivo sempre vai ter data. Se não tiver data, não é um objetivo. Você precisa sempre trabalhar com datas dos seus objetivos e metas, tudo bem? É o ponto principal. Então eu coloquei aqui mudar de profissão. Quando? Qual a data que você quer mudar de profissão? Então defina exatamente qual é a data que você quer atingir o seu objetivo. A partir daí você vai ter que criar os planos. Quais são os planos de ações que você vai percorrer, as atividades que você precisa executar para fazer aquilo se tornar realidade. No nosso exemplo, mudar de profissão naquela determinada data. Quais são os passos que você vai ter que percorrer para transformar isso na sua realidade? Então você tem dois pontos que estão te separando. Você tem aqui aonde você está, que é o local onde você está hoje, os recursos que você tem hoje, o dia de hoje, ou então o dia que você vai começar a realizar o seu objetivo. E você tem aqui onde você quer chegar, que na verdade é o seu objetivo. Então você tem um caminho, uma rota que te distancia de onde você está para onde você quer chegar, do seu ponto A para o seu ponto B. E aí então você vai percorrer esse caminho com todas as ações que você precisa fazer. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. O que eu preciso fazer para sair de hoje, de onde eu estou, para onde eu quero ir para o meu objetivo atingido? Eu coloquei aqui, por exemplo, analisar profissões. Eu quero mudar de emprego, mas talvez eu não saiba muito bem o que eu quero fazer. Eu tenho várias opções disponíveis. Então eu coloquei aqui como primeiro passo, analisar profissões. É um passo importante. E depois que eu analisar profissões, o que eu poderia fazer? Eu coloquei aqui falar com especialistas, falar com amigos, falar com colegas, falar com pessoas que atuam já nessas áreas que eu tenho interesse, para me inspirar, para saber como é, para saber como é que tá o mercado, o que eles pensam sobre aquela profissão, sobre aquele cargo, sobre empresas, enfim. Você vai fazer pesquisas com especialistas para saber se aquilo atende a sua necessidade ou não, se te satisfaz ou não. O próximo ponto que eu coloquei aqui é fazer pesquisas no mercado, que também está um pouco atrelado com especialistas. Mas aqui você vai pesquisar o mercado, você vai para a internet, você vai pesquisar se tem muitas vagas naquela profissão que você quer, qual que é a média de salário, quais são as empresas que estão oferecendo aquela vaga. Você vai pesquisar tudo que envolve o mercado, ali o cenário externo que faz parte daquela vaga, daquela oportunidade que você quer. E depois que a gente pesquisar o mercado, o que a gente pode fazer? Autoconhecimento. Você precisa aumentar o seu autoconhecimento, você precisa olhar para o ambiente externo, para fora, mas você precisa olhar para você também, você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar para saber se você tem os recursos necessários para você preencher aquela vaga, os recursos técnicos e comportamentais. Se você tem as habilidades necessárias, você tem que olhar para você, como é que está a sua inteligência emocional, como é que está a sua resiliência, sua capacidade de atingir seus objetivos, fazer, quem sabe, uma análise SWOT, olhando suas forças, suas fraquezas, as oportunidades, as ameaças, fazer uma matriz de perdas e ganhos para você analisar o que você perde atingindo o seu objetivo, fazer uma matriz de gestão de mudanças para saber o que você precisa talvez mudar ou adequar na sua vida, potencializar ou eliminar. Tudo isso você consegue encontrar aqui na nossa página, vídeos que te ensinam a fazer isso, ok? Depois disso, depois que você fizer uma profunda análise em você mesmo, o que você poderia fazer? Eu coloquei aqui pesquisar e fazer cursos. Você fez uma análise sobre si mesmo, olhando a perspectiva do seu objetivo. Então você deve ter encontrado diversas oportunidades de cursos ou habilidades, competências que você precisa absorver para conseguir preencher essa nova vaga, para conseguir mudar de profissão. Então você vai pesquisar no mercado cursos, empresas, pessoas que você pode aprender, que você pode desenvolver aquela habilidade que talvez você não tenha, que você tenha mapeado no passo anterior do autoconhecimento, ok? E depois de pesquisar e fazer os cursos, você vai atualizar o seu currículo com os novos cursos, com aquilo que você aprendeu, com a perspectiva dessa vaga, direcionar o seu currículo e modelar o seu currículo preparando para aquela vaga. Porque tem muita gente que pensa que currículo é genérico, que currículo é padrão para qualquer empresa. Isso na verdade não é bem assim. Você tem que escrever um currículo já almejando aquele objetivo. Então você vai direcionar os textos, os conteúdos, os cursos para aquele objetivo que você quer atingir. Depois disso, o que a gente pode fazer para atingir o objetivo? Qual seria um próximo passo?
procurar os empregos. Você vai acessar os sites de emprego, os sites das próprias empresas, vai mandar o teu currículo, vai fazer contatos, você vai se relacionar com pessoas que talvez podem te ajudar. Você vai efetivamente botar a mão na massa para procurar o emprego que você já sabe qual é aquela vaga que você já setou e você já tem em vista para atingir essa mudança de profissão. E o último eu coloquei aqui como fazer entrevistas. Depois que você fizer o disparo dos seus currículos, procurar as empresas, você vai acionar várias empresas, você vai começar a fazer essas entrevistas. Assim também é um passo importante no atingimento do seu objetivo, porque você também tem que se preparar para isso, preparar sua comunicação, preparar suas respostas, preparar aquilo que você vai falar, preparar os seus cases de sucesso nas suas empresas anteriores, aquilo que você fez bem e teve resultados na empresa. Então você também tem que se preparar e é um passo importante nessa corrida para atingir o objetivo. Então veja, eu coloquei aqui vários passos que eu preciso percorrer para atingir o meu objetivo. E aí depois que você fizer todo esse preenchimento, você vai olhar com muito carinho para esse plano, você vai olhar todos os passos e você vai ver o que está faltando. Será que falta alguma coisa aqui no meu roadmap? Será que falta alguma coisa, alguma ação eu esqueci de colocar? E você vai olhar todos os passos para saber se no meio desses passos aqui talvez não esteja faltando alguma coisa. Vamos dizer que você precisa se demitir para conseguir fazer essa mudança de profissão. Então você poderia colocar aqui, depois de atualizar o currículo, demitir, por exemplo, você pode colocar essa opção aqui dentro. E a partir daí, você vai olhar todos esses passos que você colocou aqui, que são os passos para você atingir o seu objetivo, e você vai fazer algumas perguntas para cada um desses passos, para cada uma dessas atividades, dessas ações, você vai ter que responder algumas perguntas. Eu coloquei aqui para você. Por quê? Por que fazer essa ação é importante? Eu vou pegar aqui, por exemplo, analisar profissões. Por que analisar profissões é importante para eu atingir o meu objetivo de mudar de profissão? E aí você vai escrever. Por isso é importante você ter um papel e caneta na mão, ou no computador, enfim, e escrever essas ações, escrever essas respostas, porque é importante para te trazer clareza, é um processo de planejamento, você está criando uma estratégia para atingir o seu objetivo. Então você vai colocar por quê? Por que que você quer então analisar profissões? Por que que isso é importante para você atingir seu objetivo? Depois que você responder essa pergunta de forma mais elaborada ao possível, mais específica ao possível, você vem para a pergunta do como. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai analisar as profissões? Eu vou analisar com pessoas, eu vou analisar olhando o mercado, eu vou fazer pesquisas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, etc. Você vai colocar como é que você vai fazer essa atividade. Depois disso a gente tem o com quem. Como assim, Vitor? Com quem? Eu que vou fazer análise das profissões. Ok, mas talvez você precisa de ajuda, você precisa de alguém. Alguém pode contribuir no seu processo de realização dessa ação, de realização dessa tarefa. Então, com quem? Depende só de você ou depende de outras pessoas? Tem muita gente que pensa que os objetivos dela dependem só delas, mas às vezes você depende de muitas outras pessoas para atingir os seus objetivos. Vamos pensar que a pessoa é casada ou namora, tudo bem? Tem um parceiro, uma parceira, e a parceira ou parceiro influenciam diretamente no atingimento do seu objetivo. Pais, mães, familiares, essas pessoas influenciam diretamente na conquista do seu objetivo. Ela pode te atrapalhar, pode te desmotivar, pode te impedir, pode te apoiar, pode te dar força, energia para você atingir seu objetivo. Então é importante você mapear quem são as pessoas que estão envolvidas no atingimento desse objetivo também, ok? E claro, no atingimento dessa ação específica. Bacana. Depois eu vou colocar aqui quanto custa. Quanto custa eu analisar profissões? Talvez você precise investir alguma grana, investir numa ferramenta, por exemplo, investir num site que faça essas análises de profissões para vocês. Então você vai fazer a análise de quanto custa cada uma das ações que você colocar. E aqui a gente pode estar falando de custar dinheiro ou também custar tempo ou energia. O custar nem sempre é só grana, a gente tem um esforço em cima. Quantas horas você vai ter que trabalhar em cima daquela ação para fazer aquilo se tornar realidade? Então você precisa medir para saber se o esforço necessário é muito grande, é muito pequeno, se você vai precisar quebrar em partes, enfim. Você analisa o esforço necessário e quanto vai te custar. Grana, tempo e esforço, como a gente já disse, tudo bem? E aqui a gente tem o quando. Obviamente, todas as ações têm que ter data. Você já tem uma data setada aqui para você atingir o seu objetivo, que é o objetivo final de toda essa construção. Mas cada uma dessas ações você precisa colocar data. É claro, sempre olhando a data
do atingimento do seu objetivo. A sua data inicial aqui, sua data das etapas, não vai poder ultrapassar a data do atingimento do seu objetivo. Se você colocou isso numa ordem cronológica, que são os passos que você vai dar, justamente na ordem que você precisa dar, você vai colocar datas que sejam coerentes com o seu objetivo. Então você vai colocar aqui a primeira data, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e assim sucessivamente. A data de baixo não vai poder ser posterior à data de cima, ela tem que ser anterior e assim vai. Então vamos colocar que aqui vai ser janeiro, aqui vai ser março, aqui vai ser abril, aqui vai ser maio, enfim, as datas vão ter que ser crescentes e nunca elas podem ser decrescentes, nunca uma pode sobrepor a outra, já que isso aqui é uma ordem cronológica, ok? E é importante você fazer essa ordem cronológica. Às vezes você vai colocando as suas ações e talvez elas estejam em ordens não a cronologia correta. É importante depois que você jogar todas as ações, você criar uma ordem estrutural, que são realmente a rota que você precisa para atingir o seu objetivo. Então aqui você aprendeu exatamente como construir um plano de ação do zero, saindo de onde você está, caminhando até o seu estado desejado, observando um objetivo e uma data, criando todas as ações específicas para atingir esse objetivo e fazendo as perguntas para cada uma dessas ações para que você tenha clareza, consciência, porque sem consciência não existe transformação. Sem consciência, sem transformação, não existe atingimento dos seus objetivos.